Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Balahi Ben Israel. Estamos retornando com a leitura da Parashá Ha'azinu, hoje, quarto dia da semana, a leitura da quarta Aliyá da Parashá Ha'azinu, que está no capítulo de número 19, capítulo 32, verso 19 ao 28. Então hoje estamos no dia 1º do mês de outubro, mês 10 do ano de 2025, do calendário gregoriano, e no dia 9 do mês de Tishrei, do ano de 5786. Hoje então, já nos preparativos para a festividade de Yom Kippur, que vai acontecer ao pôr do sol. Hoje, quarto dia ao pôr do sol. Hoje, dia 9, após o pôr do sol, dia 10 de Tishrei. Então, como temos falado, estaremos todos, permitindo Hashem, reunidos em nossa sinagoga e você aí na sua casa, para celebrarmos a festividade de Yom Kippur. Então, quero aqui dar as boas-vindas a todos, nosso Shalom, Shalom, Boker Tov a todos, a você que hoje, dia 1º de outubro, está completando mais um ano de vida. Nós desejamos a você voto de muitas felicidades, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Mazal Tov, parabéns, muitos anos de vida a você que hoje está completando mais um ano. Então, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Elusim. Faremos a leitura da quarta Aliyá, capítulo 32, do verso 19 ao Passuque 28. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E viu o Eterno e irritou-se, porque o provocaram seus filhos e suas filhas, e disse: encobrirei o meu rosto deles, verei as calamidades que os alcançarão no fim. Porque geração de perversidade é ela, filhos em que não há lealdade. Eles me provocaram a zelos com aquilo que não é Deus, provocaram a minha ira com as suas adorações vãs, e eu provocarei a sua ira com um povo insignificante, como uma nação insensata, os irritarei. Porque um fogo se acenderá na minha ira e arderá contra vós até o mais profundo abismo, e consumirá a vossa terra e o seu produto, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei sobre eles males, esgotarei as minhas setas contra eles, consumidos serão pela fome, atacados pelos demônios e cortados pelo demônio Meriri. E contra eles enviarei dentes de animais com o veneno dos que se arrastam no pó. Por fora os devastará a espada dos assaltantes, por dentro o medo, tanto ao mancebo como à virgem, à criança de peito, bem como ao homem encanecido. Eu terei dito, abandoná-lo-ei ao seu próprio destino, farei cessar dentre os homens a memória. Isso eu faria, se não receasse a ira do inimigo contra eles. Quizá se iludam os seus inimigos e digam: a nossa mão se fortaleceu, e não foi o Eterno que fez tudo isso com eles.
pois o inimigo é uma nação que lhe falta senso e não há nela entendimento. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet vehayou lanu betoreinu Baru atah Adonai noten hatorah. Seguimos com a leitura da quarta aliá, Parashá Ha'azinu, e desde a primeira aliá nós temos falado a respeito, de tudo que aconteceu e que tem acontecido com Israel. E nós precisamos, como povo de Israel, entender porque sofremos com tantas calamidades, tantas perseguições, tantas coisas ruins vêm e têm acontecido com Israel. Então, o fato é que, como juízes que Deus nos estabeleceu, que cada judeu é um juiz, um shofet, e o povo é um povo de shofetim, de juízes, cada um de nós temos que entender e aceitar realmente tudo o que está acontecendo, o que vem como uma bênção e também o que vem como uma maldição. Quando um pai ignora a atitude dos seus filhos e tenta cobrir o erro do seu filho, isso não contribui em nada, pelo contrário, fará com que esse filho não se arrependa e não volte atrás nas suas atitudes. Então, quando nós falamos a respeito de Israel, nós não podemos também colocar, como já falamos desde o princípio dessa parashá, nós não podemos considerar que todo erro, tudo que acontece com Israel é uma questão pessoal, é uma questão de ódio mesmo das nações. E claro que tem isso, a gente não vai descartar isso, mas nós sabemos que por trás de tudo que está acontecendo com Israel, tem realmente a falha cometida pelo próprio povo, como na leitura que fizemos no início dessa quarta aliá, quando a Torá diz: e viu o Eterno e irritou-se, porque o provocaram seus filhos e suas filhas. Então, qual foi a consequência dessa atitude dos filhos de Israel? Eles irritaram a Deus. E o Eterno disse o quê? Encobrirei o meu rosto deles. Verei as calamidades que o alcançarão no fim. Porque geração de perversidade é ela, filhos que não há lealdade. Então, como uma correção, não para que fossem destruídos. Deus levou, como nós conhecemos a história do nosso povo, Deus permitiu que Israel passou pelas perseguições, pelos exílios, mas isso nada que fosse para eliminar o povo da face da terra, mas como uma correção. Então, tudo que Deus fez em favor de Israel, e que Israel tem consequência até os dias atuais, é uma correção, Assim como aconteceu no Egito, quando o Eterno falou que a Abraão, que o seu povo seria peregrino numa terra estranha,
Mas ai desta nação. Então, como nós temos falado, não foi mencionado, pelo menos a Torá não fala a cidade, o país a qual Deus estava falando que Israel seria levado cativo. Veio a ser o povo judeu, o povo do Egito, mas poderia ter sido outro povo. Mas ai da nação. Então, a nação que maltratou Israel, os egípcios, também pagaram um preço muito alto. Então, Deus não toma essas atitudes em relação a Israel com o objetivo de destruir Israel, mas sim como uma correção. Isso como nação e como individual. Por quê? Porque o povo, como nação, irritou o próprio Deus. Então, desde o princípio, nós temos falado da nossa paraxá, desde o início da semana, nós temos falado que o que acontece com Israel, as consequências que Israel sofre, não é uma questão política, não é política, mas sim por erros que Israel cometeu no passado. Então, mas ai da nação, é fato. Ai da nação para aquela que se levanta contra Israel, que persegue a nação de Israel. Então, ai da nação. Então, de maneira que a Torá, ela também vai falar a respeito dessa nação. Então, tem uma criança aqui do lado chorando. Então, chorando não, ela está gritando, na verdade, aqui na casa do lado. Enfim, então, como nós temos falado desde o início da paraxá, o que acontece com Israel é uma consequência, assim como individualmente acontece com nós, as consequências que nós sofremos. Mas, como eu tenho falado, Israel não está sozinho. Israel tem a proteção do Eterno e é Ele que cuida de Israel. É como aquela história, né? É uma história. Isso é uma história que o menino viajava sozinho num avião e, dado momento, durante o voo, houve uma grande movimentação daquela aeronave, passando por situações áreas de turbulências. Então o avião começou a balançar muito e todos os passageiros, com exceção esse menino, ficaram desesperados, achando que esse avião ia cair, e um gritava aqui, outro gritava ali, até que o avião se normalizou e alguém perguntou para o menino por que ele não havia ficado desesperado, como todos que ali estavam. Por que ele não ficou atemorizado com toda aquela situação em que o avião estava passando? A resposta dele foi que ele confiava no piloto, porque o piloto era o pai dele. Então ele disse: meu pai é o piloto desse avião e eu confio no meu pai. Então é assim, Israel não está sozinho. Deus realmente tem cuidado e estará cuidando de Israel, tá bom? Seguimos então aí com a nossa leitura. Amanhã, sexto dia, amanhã, quinto dia, então estaremos na sinagoga e no sexto dia, sexta aliá. Tá bem? Um grande abraço, fique com Deus. 19 horas, estaremos então já conectados com o nosso serviço de Arvit de Yom Kippur. Você que vai preparar aí na sua casa, né? Deixe tudo pronto, já prepare a comida para o final do Yom Kippur, conforme já falamos.
verifique o horário do acendimento das velas aí na sua cidade. Então, se as velas de Yom Tov vão ser acesas às 6 horas, então procure jantar uma meia hora antes, 40 minutos antes, prepare uma comida reforçada, porque depois dessa refeição, até o acendimento das velas, somente água, né? E depois que acendeu-se as velas, são praticamente 25 horas de jejum. E com exceção das pessoas que não podem, por questão de saúde, não deverão fazer. Pessoas que correm risco de vida por causa da medicação, que não pode ficar sem, não deverão fazer o jejum. E as crianças, as lactantes, crianças que mamam, crianças até uma certa idade também, como nós já falamos, elas também têm que ser alimentadas, mas se a mãe puder já instruindo, né? Então, já vai ensinando a criança também. Certo? Então, pessoal, um grande abraço a todos, um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, e até às 19 horas. Shalom, shalom. Bom dia a todos.